Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Shalom Beni, Shalom meus filhos, Shalom Achim, Haverim. Estamos aqui com mais uma edição do programa Me'av Leben, agora falando sobre a Parashah Hashavua, né? E hoje estaremos falando então, portanto, da sexta Aliyah, da Parashah Vaishlach, ele enviou. Só relembrando que esse é um programa que tem como personalidade, característica e principalmente um objetivo de falar sobre a Parashah Hashavua, a Parashah da semana, um programa feito com todo carinho, especialmente para a nossa família. Este não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para nossa família, ok? Feito com carinho e homenagem para os meus filhos, a primogênita Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, o meu filho e Ariela Hesed e os outros filhos que virão, netos e etc. Agora, qualquer pessoa que estiver assistindo, que quiser ver, compartilhar, assistir, fique à vontade. E aí, dessa forma, nós estaremos estudando juntos a Torá e aí apressando então a redenção final, ok? Contribuindo para que o conhecimento do Eterno preencha toda a terra como as águas preenchem o mar. Essa sexta leitura, ela começa então no capítulo 35, que começa no versículo 12 em diante. E aí, só antes da gente fazer então a leitura, vamos fazer a brachá, né, de estudo da Torá. É muito bom sempre fazer a nossa brachá aqui no Sidur, para que o Eterno abra a nossa mente e que a gente possa absorver da melhor maneira possível os ensinamentos da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivonu לעסוק בדברי תורה ויערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפנו ובפיות עמך בית ישראל ואנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודע שמך ולומד תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עמי ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém? Vamos começar então aqui. A sexta Aliyah, ela fala: e eu te concederei a terra que eu dei a Abraham, né? O Hashem começa a falar que eu te concederei a promessa. Deus afirma a promessa que ele fez a Abraham, Isaac e Yaakov, e agora está fazendo a Abraham, Isaac, e agora retifica a Yaakov, e ele diz então: eu te concederei a terra que eu dei a Abraham e Isaac. Eu também, obrigado filha, eu também darei a teus descendentes que te seguirão. E aí fala que Deus retirou-se de Yaakov, deixou o lugar onde ele tinha falado, e Yaakov erigiu um monumento. A gente já tinha falado sobre isso, mas uma coisa interessante que eu notei aqui foi justamente essa pequena passagem que diz que o Eterno fala: eu, na realidade, considerei, eu também darei a terra a teus descendentes que te seguirão. Então, a gente aprende que tudo na Torá, cada palavra tem um significado muito profundo, se você for estudar com calma. E aqui eu pude entender que o Eterno disse que ele dará a terra aos seus descendentes que te seguirão. Ou seja, os filhos, eles devem seguir o caminho do pai, né? Já diz os nossos sábios que um filho não pagará pelo pecado do pai, nem um pai pagará pelo pecado do filho. Mas a alma que pecar contra mim, diz Hashem, essa alma eu pedirei contas. Então ninguém paga por ninguém. E ao mesmo tempo, a gente pode ver aqui que os descendentes que te seguirão significa que os filhos devem seguir o caminho dos pais, tá?
Quando a Torá fala que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, significa que o Eterno vai lá e visita para saber se os filhos estão cometendo os mesmos erros e os mesmos pecados que os pais cometeram. Senão, ele não pode ser castigado, ele não recebe nenhuma punição, porque ele está fazendo diferente do que os seus pais, se forem pecadores, Deus o livre não permita, ele não receberá essa punição. Agora, se ele continuar nos mesmos caminhos dos pais, calma, Ariela, cuidado. Agora, se ele permanecer no mesmo caminho do pai, errando, fazendo os mesmos erros, aí ele será passível de culpa. Agora, se ele seguir os caminhos do pai de maneira positiva, ele também então herdará aí as brachot do Eterno. Então, muito interessante o Eterno dizendo que ele reafirma a promessa: se os seus filhos te seguirem, os teus descendentes que te seguirão, que sejam como Yaakov, que pratiquem as mesmas boas ações de Yaakov. Os nossos sábios vão dizer também que o fato de nós termos sido, o fato da gente ter saído da terra de Israel, o exílio, foi justamente, o primeiro foi por causa da idolatria, e o segundo também por causa do ódio gratuito. Então existe uma certa condição para que a terra seja habitada e ela não seja impurificada, como o próprio Eterno diz na Torá, que se vocês praticarem atos vergonhosos, pecados, Deus o livre não permita, a terra irá vomitar vocês. Então existe uma certa condição, e a mesma forma fica aqui para vocês, que vocês devem seguir o bom caminho do papai, o bom caminho dos nossos sábios, da Torá, ok? E seguimos o caminho, não porque nós estamos fazendo algo para receber brachot em troca, não é isso não, né? Até porque isso não é correto, você fazer mitzvot para querer algo em troca, mas faça por amor aos céus, por amor a Hashem, por amor à Torá, e as brachot, as bênçãos serão uma consequência, ok? Esse barulhinho aí porque a Ariela está brincando aqui atrás de mim. Eu estudo, ela fica ouvindo e fica brincando, ok? Então, antes de passar por esse ponto, a gente vai ver que aí vem essa aliá, a sexta aliá, ela vem falando sobre o nascimento de Benjamim, ok? O passamento de Rachel, né? Infelizmente aí Rachel nos deixa. Reuven, que move a cama do seu pai, né, Arelinha? Tá bom o barulho? Tá brincando aqui fazendo barulho. Então, que conta a história de Reuven que move a cama do seu pai. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Vai falar sobre os descendentes de Yaakov. Vai falar sobre o passamento também de Yitzhak, quando Yitzhak nos deixa. Vai falar sobre os descendentes de Esav, né? E por último, na realidade ele termina com os descendentes de Esav, ok? Então, antes da gente voltar a ler diretamente aqui no Sefer ou no Humash, tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Outro ponto muito interessante aqui que eu queria destacar para vocês é o caminho de Efrat, ok? Que aqui vai falar sobre o nascimento de Benjamim, ok? E vai falar sobre também o caso triste de Rachel nos deixar, que ela acabou nos deixando e ela foi enterrada ali. Ela teve na realidade Benjamim a caminho de Efrat, ok? E ela acaba nos deixando, e aí ela dá o nome de Ben-Oni, que significa Ben, filho do meu sofrimento. Oni fala sobre o meu sofrimento, e ela disse que o nome do seu filho seria filho do meu sofrimento. Mas o seu pai, Yaakov, disse não, ele será dado filho do sul, ou seja, o filho da terra, da nossa terra que veio. Alguns sábios vão dizer que é da terra de Canaã, mas ele quis dizer que é filho da nossa terra, de onde realmente nós somos, Eretz Israel, ok? E aí ela acaba sendo enterrada em Beit Lechem, casa Lechem, pão, uma casa do pão, de onde vem o pão, e ela acaba então sendo enterrada ali, ok? Mais em diante, aí outro ponto muito interessante é Israel viajou, ergueu sua tenda em Migdal Eder, ou seja, Migdal
aqui significa torre, né? Migdal, a torre de Éder. E ele acaba morando então, portanto, ali. E aí, o segundo ponto dessa nossa aliá, eu vou falar sobre Reuven, ok? Reuven que remove a cama do pai. É interessante para aquelas pessoas que não conhecem a tradição judaica, a tradição da Torá, eles rápido se tornam julgadores e vão dizer que aqui no caso Reuven se deitou, ele cometeu incesto, Deus o livre não permita, e que ele deitou e com a concubina do seu pai, etc. Esse é o primeiro pensamento que as pessoas têm, que não conhecem a Torá, de achar que Reuven fez isso. Como eu disse, Deus o livre não permita. Mas quem conhece os estudos de Rashi, Ramban e os nossos sábios, entre outros, na realidade o que aconteceu foi que com a morte de Rachel, Yaakov então tenta se unir a Bilá, que era a serva de Rachel. Por que ele tentou se unir? Justamente porque, como Rachel e Bilá eram mais próximas, tinham mais intimidade em cuidar dos seus filhos, já que Bilá também era serva, ajudou a cuidar de Yosef, ajudou no nascimento de Benjamim. Então elas viviam, eu acho que elas tinham um pouco mais de intimidade. E aí, quando Rachel falece, o que é que acontece? A mais próxima, né, e a mais adequada nesse momento a não substituir, mas cumprir com o papel de mãe, de cuidar, de amamentar e até mesmo de cuidar, seria Bilá, né? Então o que aconteceu? Por causa disso, Yaakov não se uniu a Léa, porque cada uma delas morava em tendas diferentes, não tinha uma casa, uma única cama, uma única tenda onde todo mundo dormia junto. Cada uma tinha sua tenda, ok? Então nesse caso os filhos Yosef e Benjamim foram então para a tenda de Bilá para ser criado por ela. E aí nada mais justo do que os filhos órfãos. Yaakov, como um verdadeiro tzadik, ele fez o quê? Vou dar atenção, né, assistência emocional, psicológica, amorosa àqueles filhos que acabaram de perder a mãe, né? Então ele transferiu a cama dele e tentou dar um pouco mais de atenção para Bilá, para ajudar nessa criação. E aí isso, diz os nossos sábios, indignou de certa maneira Reuven, e Reuven não achou isso justo. Ele queria que Yaakov, agora que Rachel tivesse partido, que ele se unisse a sua mãe. Mas isso foi ao contrário. Então, o Midrash fala que Reuven foi lá e ele removeu a cama. Ele removeu a cama da tenda de Bilá para próximo da tenda da mãe dele. E isso foi imputado como um grande pecado. E isso foi um grande desrespeito. E é comparado como se fosse ele tivesse deitado com Bilá e tivesse cometido um pecado muito grave. Então, existe uma tradição, a minha avó, a Odete da Costa Lopes, Odete Lopes Costa, de bendita memória, que se foi aos seus 86 anos, ela sempre ensinou pra gente, junto com a minha mãe, a Valdete, ela sempre disse que na cama, eu ainda venho dessa época, que na nossa cama, na cama de casal da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, ninguém poderia deitar, porque era um local sagrado. Ele dizia que era um templo, que era um misbeá, que era um altar, era sagrado aquilo dali, não se poderia tocar. Então era algo muito respeitoso, não se poderia nem sentar na beira da cama. Então aí a gente vê o fato de Reuven pegar a cama, algo que é íntimo, né, do pai, e remover para a tenda da mãe dele. Então a verdadeira explicação é esta: não aconteceu incesto, não aconteceu que propriamente como as pessoas acham, que Reuven se deitou com Bilá, não. Até porque os filhos de Yaakov todos eram tzadik, viviam em uma atmosfera de Torá, e isso não iria acontecer. Isso é lógica, isso não poderia acontecer, ok? Tanto é que é prova que nós vemos aqui, ok? Nós vemos no capítulo 35, versículo 22, que fala sobre o seguinte: olha o que a Torá diz. Yaakov tinha agora 12 filhos,
depois do nascimento de Benjamim, né, de Binyamin. Os filhos de Leia, ele vai enumerar Reuven, o primogênito de Jacó. Olha, ainda ele exalta e coloca Reuven em destaque. Ele fala Reuven, o primogênito de Jacó. Porque o primogênito de Jacó. Lembra daquilo que eu disse? Quando a Torá quando se refere que uma determinada pessoa é filho da outra, é porque ela tem as características, ela é permeada pelas mitzvot e pela boa conduta. Então aqui a Torá enfatiza que Reuven era o primogênito de Jacó, ou seja, ele tinha os mesmos passos do pai. Aí fala que Shimon, Levi, Yehudá, Issachar e Zevulun, os filhos de Rachel eram. Aí ele fala Yosef e Benjamim. Os filhos da serva de Rachel de Bilá eram Dan e Naphtali, e os filhos da serviçal de Leia, que era Zilpa, eram Gad e Asher. Todos estes, olha que interessante, todos estes eram filhos de Jacó, nascidos em Padã. Então a Torá quer enfatizar que todos eram filhos de Jacó, todos seguiam o passo do pai, todos seguiam os passos do pai. Não deixavam, procuravam ter as mesmas características. Papai gosta de estudar Torá, eu gosto de estudar Torá. Papai gosta de fazer tefilot, eu gosto de fazer tefilot. Papai é apaixonado por Hashem, eu sou apaixonado por Hashem. Então, é seguir os verdadeiros passos do pai. Então, isso é algo muito importante que a Torá vem enfatizar para a gente, do que todos eles eram íntegros e tzadik. Agora, vem um outro ponto aqui. Jacó vai à planície de Mamré, em Kiriat Arba, onde os seus pais, ou seja, o Avraham Avinu e Yitzhak, eles moravam. Então o que é que acontece? A gente vê, é muito interessante, está tudo interligado. Diz que esses eram os filhos de Jacó, porque eles seguiam os mesmos passos do pai, eram tzadikim, eles viviam numa mesma atmosfera de Torá, não existia desigualdade, viviam numa mesma fé, no mesmo raciocínio, numa mesma cultura, numa mesma atmosfera de Torá. E fala que Jacó volta, então, por todo aquele Yad Arba. Para quê? Para morar na terra que os seus pais moraram. E diz que Yitzhak viveu 180 anos, velho e realizado. Então Jacó vem fazendo o quê? Eu quero seguir os mesmos passos do que meu pai. E é isso que eu peço a vocês, que não deixem a nossa maior herança, que é a Torá, ela ficar esquecida. Nós somos os detentores, nós somos os guardiões. Nunca se afaste da Torá. Como eu sempre digo, é a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam. Se você quer a vida, se você ama a vida, se apegue à Torá e siga os caminhos do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, dos nossos sábios, de temer ao Eterno, amar ao Eterno e cumprir mitzvot. Então, esse é um dos pontos mais importantes aqui dessa aliá. Ok? Partindo disso daí, aí ele vai falar então, portanto, agora sobre o passamento de Yitzhak, né? Que ele fala, Jacó assim veio para o seu pai, no capítulo 35, 27, Yitzhak da planície de Moré, Kiriat Arba, mais conhecida como Hebron. Foi aí que Avraham e Yitzhak residiram. Yitzhak viveu um total de 180 anos, ele exalou seu último suspiro e morreu, e a sua alma reuniu-se às de seu povo, e ele estava velho, mas diz que ele era realizado com a duração de seus dias. Seus filhos Esav e Jacó o sepultaram. Olha que interessante, ele fala que seus filhos Esav e Jacó sepultaram. Por que Esav vem antes de Jacó? Né? Aqui, Esav vem antes para demonstrar que naquele momento eles estavam em harmonia e que Yitzhak descansou em paz devido à paz entre Esav e Jacó. Ok? Em diante agora vem falando no capítulo 36 sobre os descendentes de Esav. Eu não vou me reter muito nesse assunto, só dando alguns tópicos aqui. Ele se afasta de Jacó e se estabelece no Monte Seir, tornando-se Edom. Vem cá, mas ele já não morava em Seir? Os nossos sábios vão dizer, Rabban vai dizer, Rashi vai dizer que ele quis partir, ele quis se afastar de Jacó, porque primeiro ele sabia
que por direito, como ele tinha vendido a primogenitura dele, a terra pertencia a Yaakov, então ele falou, agora não tem mais nada para mim aqui, eu vou embora. Segundo, porque ele se sentiu envergonhado, ok? E terceiro, alguns outros sábios vão dizer também porque a terra não conseguia sustentá-los, pois eles tinham muito gado, e sabe, já morava em Seir e ficava em Canaã, morava em Seir, ele decidiu ir embora de vez e ficar em Seir, ok? Outros sábios vão dizer que ele não quis passar pela profecia que diz que os descendentes de Yitzhak e de Abraham iriam para o exílio. Então, o que foi que ele fez? Ele falou, ir para o exílio é quando você sai de uma terra que é sua, ok? E você é forçado a sair. Então ele não foi forçado a sair, ele simplesmente saiu para que essa profecia não se concretizasse na vida dele passar pelo exílio, ok? Agora a gente vai um pouco mais para um ensinamento mais profundo, vamos voltar um pouquinho, que a gente vai falar sobre o caso de Reuven. Os nossos sábios vão dizer que Reuven, ele abriu caminho para a Teshuvá, ele foi um dos primeiros aqui relatados pela Torá, um Baal Teshuvá também. E eu vou ler aqui o que fala a faísca da Hassidut. Ok? A faísca da Hassidut diz o seguinte: Reuven moveu a cama de Yaakov. O Midrash se refere a Reuven como o primeiro a se arrepender de seu pecado de ter mudado o lugar da cama de seu pai. Deus disse a ele: nenhum homem jamais pecou diante de mim e se arrependeu. Você abriu o caminho da Teshuvá. Isso demonstra que mesmo que a gente possa ter feito a pior coisa, o pior pecado, sempre há a esperança de voltar, de fazer Teshuvá. Como eu disse, o que é Teshuvá? Teshuvá é na realidade retorno, é você voltar para aquilo que você já é. Você não é mal, você não nasceu mal. Nós temos uma alma judia, uma alma judaica, então nós devemos voltar para aquilo que realmente nós somos, que é cumprir Torá. Embora nós saibamos que Adão e Caim se arrependeram antes de Reuven, como a gente já aprendeu isso, né? Não obstante, eles assim o fizeram por medo do castigo divino. Reuven, no entanto, foi o primeiro a se voltar verdadeiramente a Deus por perceber que seu pecado era realmente errado. Por isso que ele fez Teshuvá. Por essa razão é dito que Yaakov teve uma totalidade perfeita de filhos. Lembra que eu falei? Todos eram filhos de Yaakov, pois não só ele teve filhos que eram de Tzadikim, homens perfeitamente justos, como também teve um filho que era um Baal Teshuvá genuíno. Por isso que a Torá vem relatar Reuven, o primogênito. E aqui Sariá vem trazendo outro ensinamento importante. Yitzhak faleceu aqui mesmo, nesse momento. A gente já sabe que nossos sábios nos ensinam que a Torá não foi escrita de forma cronológica, direitinho, né? Mas aqui Yitzhak é colocado justamente para quê? Ele é colocado para mostrar nesse momento de uma forma sublime que ele morreu e conseguiu presenciar que todos os seus descendentes, filhos, Esav e Yaakov, unidos em paz, ok? E os seus 12 netos sempre sendo tzadikim e cumprindo o Torá. Então por isso que ele é colocado aqui. Mas os nossos outros sábios vão dizer que a data, realmente, o momento que Yitzhak morreu foi quando Yosef tinha 17 anos, quando foi vendido, e Yaakov 108, e aí diz que naquele momento Yitzhak tinha então, portanto, 180 anos. Mas a Torá troca justamente isso de maneira sutil para demonstrar que Yitzhak morreu em boa velhice e vendo, cumprindo a missão da sua família em servir ao Eterno. Ok? Vamos fazer a brachá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayil natan betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém e amém. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito sejas tu, Eterno, que nos destes a Torá. Amém. Gente, aqui a gente termina essa sexta aliá. Ela foi pequena, ok? E só finalizando, o que a gente viu de mais importante é que mesmo com alguns probleminhas, a família de Yaakov, os descendentes de Abraham persistiram, né? Lutaram em seguir a Torá. Vemos que no caso dos descendentes de Esav,
a história não foi desse jeito, houve até incesto com relação aos seus descendentes. Eu não me reti aqui para falar sobre isso, mas a mensagem final é que todos nós não deixemos o caminho da Torá. A semana está terminando, na próxima semana nós iremos estudar mais uma outra Parashá e assim por diante, nunca deixando os ensinamentos da Torá na nossa vida, sempre, cada dia, sendo nutridos pela Torá, ok? Antes do Shabat vocês ainda vão poder estudar um pouco da sétima leitura e do Mafitir, que eu vou estar voltando depois, mas fica essa sexta leitura aí para vocês, ok? O Shabat está quase começando, daqui a pouquinho vamos estudar mais um pouco e entrar no Shabat, e logo a gente estará também comemorando daqui a algumas semanas Hanukkah, ok? Beijo, um abraço para vocês, Shalom Aleichem, um ótimo Shabbat Shalom, o Mevorá. Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, vem cá, vem com o papai, vem. Lecha dodi likrat kala, bene Shabbat nehkabela, lai 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 lai, ay 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 ay, hey la 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 ay ay ay, da 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 da. Dai 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 hey la dai 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 dai